que o ágil é importante em projetos? Gente, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente está falando de orientação, de definição de papéis. Vocês já estão trabalhando em equipes. Eu estou vindo aqui falar de gestão de projetos, mas mesmo que a gente não tenha entrado nos detalhes da agilidade, vocês já estão vivenciando coisas da agilidade. Vocês já estão trabalhando em equipes, vocês já estão estruturando ideias, vocês já estão dividindo papéis. Então, a gente tem que pensar que a gestão de projetos, ela existe por causa disso. Né? Eu tenho que... Esses 3 pontos que estão aqui são essenciais. Eu tenho que garantir a eficiência das etapas? Sim. Se eu defino que meu projeto vai ter 5 etapas, na primeira etapa eu tenho que fazer uma pesquisa, na segunda eu tenho que desenhar possíveis soluções, na terceira eu tenho que validar. Eu tenho que garantir que isso aconteça de forma eficiente, porque senão eu perco tempo, eu perco recurso, eu não chego no meu propósito. E quando a gente está falando de vocês no mercado, quando a gente fala aqui, eu brinco que no colégio, na faculdade, na escola, não importa onde vocês estejam, é um local seguro, né? Vocês podem rodar uma fase do projeto, dar um erro, a gente corrige, e essa é a função da escola, essa é a função de nós professores, nós mentores, nós tutores, de orientar vocês. Quando a gente está no mercado, a gente tem um outro impacto. Se eu rodar uma etapa e eu não garantir eficiência, eu tenho uma perda financeira, eu posso estar subutilizando um recurso, e esse recurso eu estou falando de pessoas também, eu estou falando de ferramentas, eu estou falando de equipamentos, então eu tenho que pensar em garantir eficiência. Segundo ponto, orientar sobre papéis e responsabilidades. É muito importante a gente saber qual o nosso papel dentro daquilo que está sendo executado, onde eu estou, para onde eu quero ir e como que eu vou fazer para isso acontecer. Se você está dentro de um projeto, você não sabe o seu papel, tem vários objetivos que chegam até você, você não sabe nem como você pode colaborar com aquilo. E isso impossibilita, inclusive, o seu crescimento dentro daquela equipe. Então, outro ponto muito importante na gestão de projetos é essa orientação. Qual o meu papel nesse projeto? Às vezes você pode estar numa empresa que você está participando de projetos simultâneos. Vou contar experiências minhas, por exemplo. Já teve vezes de eu fazer gestão de projetos, de 2, 3 projetos simultaneamente. Num projeto eu estava como líder do time, no outro projeto eu era especialista técnica. Pode acontecer de eu ter papéis diferentes em cada um. Quando eu tenho papéis diferentes em cada um, minhas responsabilidades mudam. E é muito importante que eu entenda isso. Terceiro, possibilitar o desenvolvimento e o acompanhamento dos indicadores de evolução. Toda e qualquer coisa que a gente faz, a gente tem que ter indicadores, a gente tem que ter um norte, algo que me mostre se eu estou indo para o caminho certo ou não, dentro daquilo que eu planejei. Tem que tomar cuidado até quando eu falo caminho certo, porque assim, o que é certo? Dentro daquele projeto, o certo é atingir, por exemplo, 30% da meta estabelecida. Num outro projeto, pode ser que a meta seja maior. Então, o certo de um projeto não é o certo de outro projeto. Então, é muito importante deixar claro quais são as metas e objetivos. Então, o gestor de projetos, ou vocês dentro dos projetos, têm que ter claro esses 3 pontos. Seja ele um projeto trabalhado com ferramentas ágeis ou não, tá? Isso aqui é a base dos projetos. Gente, vamos trazer isso para uma realidade cotidiana, nem de empresa, nem do projeto que vocês estão fazendo aqui. Se vocês vão planejar uma viagem, eu sempre dou exemplo ou da viagem, ou vocês, como estudantes, vão escolher um curso para fazer. Quando vocês vão planejar uma viagem, você vai pensar em vários indicadores, várias coisas. Quem vai comigo? Quanto que eu vou gastar? Qual o tempo? Por quanto tempo eu vou permanecer lá? Quanto tempo de antecedência tem que começar a guardar financeiramente para aquilo acontecer? Quando eu estiver na viagem, quais pontos eu quero visitar? Em quanto tempo? Qual a experiência que eu quero ter em cada lugar? A gente está falando de indicadores, a gente está falando de papéis, a gente está falando de eficiência, tudo isso que eu falei para vocês. Não deixa de ser um projeto. Então, a gente já faz gestão de projetos, tá? Só que a gente agora vai aprender os nomes de cada uma dessas etapas e por que elas são importantes. Intuitivamente, a gente faz gestão de projetos na nossa vida. Ok? Tenho certeza que vocês fazem gestão de projeto quando vocês vão segunda-feira para Coru. Qual transporte eu vou? Quanto tempo eu vou demorar? Quanto que eu vou gastar? Como que eu vou voltar? Se eu levo um lanche ou não para comer? Eu vou comprar alguma coisa lá perto? Eu separei o material que eu tinha prometido para minha equipe? Eu preciso levar o que na minha mochila? É um mini projeto. Toda segunda-feira vocês fazem a gestão de um mini projeto, tá? Bom, aí tem toda uma conversa sobre agilidade, né? Quem já está no mercado
já ouviu falar sobre agilidade e vocês estão trabalhando com agilidade aqui na Coro também. Então, vamos pensar o seguinte, gente, eu vou falar um pouquinho de teoria, de conteúdo, alguém falou que ia ter conteúdo aí, ó, teremos. Então, deixa eu explicar uma coisa. Se a gente pensar em modelos de negócio, os modelos de negócio eles foram evoluindo e foram se tornando cada vez mais digitais, certo? A gente passou para produtos digitais, a gente passou de livros para e-books, a gente ouve podcasts, a gente assiste streaming, tudo isso é produto, tudo se tornou muito digital. A gente não deixou de ter as coisas analógicas, não digitais, mas a digitalização ela está presente nos 3 cursos, inclusive aqui da Coro, certo? Porque o mercado é assim, o mercado é dessa forma. Como os modelos de negócio evoluíram, a gestão de projetos também precisou evoluir junto com ele. Por quê? O modelo econômico também mudou. Então, quando a gente fala de produtos cada vez mais digitais, mais escaláveis, o que a gente quer dizer? Que a gente consegue ampliar cada vez mais. Pensem o seguinte, alguém usa o Waze aqui, ou o Google Maps, para se deslocar? Eu sou apaixonada pelo Waze, porque eu sou uma pessoa que sem bússola interna, tá? Então, eu uso muito o Waze. Alguém usa alguma dessas ferramentas de localização? Sim, muito. Não vivo sem. Não vivo sem. O Waze foi feito para mim, mas só eles não sabem, né? Eu sempre fui a pessoa perdida. Você é do time Maps, que também é muito bom. Então, vamos lá. Essas ferramentas, por que elas são escaláveis? Como que a gente fala de escaláveis? É que elas crescem muito rápido, muitas pessoas utilizam. O que elas fazem que tanta gente gosta de utilizar elas, seja Team Maps ou Team Waze? Por que elas cresceram? Assim, muita gente, eu falei aqui, todo mundo deve conhecer alguma dessas ferramentas de localização. Elas resolvem uma coisa, uma dor, que é você conseguir se deslocar de forma rápida dentro das possibilidades que tem dentro da cidade onde você está. Então, eu estou falando de um ponto A para o ponto B, que tem infinitas formas de eu fazer isso, mas eu sei que tem trânsito, só que eu não sei o quanto de trânsito tem nesse caminho. Então, ele vai me avisar o quanto tem, qual o melhor trajeto, que forma mais rápida eu posso ter, se vai ter pedágio, se vai ter sinalização, se tem um carro na via. Ele resolve uma dor de muitas pessoas, por isso ele é escalável, ele cresce de forma muito rápida. Ele é, então, um produto digital escalável. E está falando de um novo modelo econômico. Como que o Waze ganha dinheiro, gente? Não é com a gente utilizando ele só no dia a dia. Tem aquele banner que divulga uma empresa que tem no caminho, ele não pergunta para você, vocês são colaborativos, vocês trocam informação. O Waze, ele achou outras formas de ganhar dinheiro, porque ele é um produto que não existia há tanto, sei lá, nem sei quantos anos tem o Waze já, mas vamos por 20 anos atrás, não existia. A gente usava ainda no papel. Com esses novos modelos de negócio, com esses novos produtos, a gente precisou de gestão de projetos diferenciadas. Aquela hierarquia, né? O chefe, os subordinados, e aí uma pessoa deleta, só fala para outra faz isso, a outra só faz e não tem participação, não tem voz, não tinha mais como acontecer, porque os processos são muito rápidos, os produtos crescem de forma acelerada, a gente tem que pensar numa forma ágil e mais colaborativa. Toda essa conversa veio muito da área de desenvolvimento de sistemas, de softwares, tá? Então, esse movimento começou por lá. E aí, a gente tem esses 17 notáveis da área, que são essas 17 pessoas que são desenvolvedores, que são consumidores de software, que são muito ligados com essa área de tecnologia, e eles perceberam e entenderam que precisava ter um movimento de mudança na gestão de projetos. E precisava acontecer de forma mais ágil. E eles criaram a tal aliança que chama de Aliança Ágil, tá? E se reuniram, fizeram uma reunião lá no hotel, tem toda uma história. Pois é, gente, pois é. E aí, sejam bem-vindos à área de tecnologia, que eu, Débora, desde 1996 atuando, tento muito mudar essa visão. Gente, o pessoal está comentando aqui, socorro, né? 17 homens brancos. Imagine Débora com 16 anos, né? Eu tenho 42, tenho 41, vou fazer 42 anos esse ano. Em 1996, eu tinha 16 anos, quando eu comecei na área de TI, efetivamente em empresas, tá? E aí, imaginem eu, Débora, chegando nesse mundo que só tinha homens. E
E a área de TI ainda é majoritariamente masculina e existe toda uma força de mudança, viu, gente? E contem comigo nesse que tem sido uma luta minha dentro de todos esses anos na área de tecnologia. Bom, e aí eles criaram os 12 princípios. No final desses slides, eu deixo o link do site oficial, que tem todos esses materiais aqui, que é um resumão, né? O que eu fiz foi pegar os principais tópicos. Vocês vão falar, nossa, mas esse site de verdade é um site super simples, onde eles documentaram tudo isso que eles fizeram, mas é um site oficial, tá? Não se assustem. Parece que foi feito assim, alguém pegou, abriu uma pagininha lá super simples e colocou o manifesto, mas é isso mesmo. Priorizar a satisfação do cliente, gente. A satisfação do cliente é muito importante. E por que a gente fala de entrega contínua e adiantada com o valor agregado? Isso tem a ver com o que vocês fazem nas days. Isso vai ter a ver quando vocês fizerem review, fizerem planning. A gente está falando de entregar partes. A agilidade, ela pressupõe isso. Eu tenho um grande projeto para entregar. Eu divido esse projeto em entregas de valor. Então, vamos pensar o seguinte, se vocês fossem construir o Waze, a gente tem que levantar uma coisa chamada requisito. O que ele vai entregar? Então, eu tenho que ter um mapa, eu tenho que ter trajeto, eu tenho que mapear fluxo de carros. Então, o que o Waze faz? O algoritmo dele, a inteligência dele por trás. Vê todos os carros que estão conectados, né? E começa a mensurar a quantidade de carros que tem naquele fluxo e consegue te direcionar para outro fluxo ou para esse mesmo que não tem jeito. Então, eu tenho que entregar vários valores. Eu preciso entregar o Waze inteirinho pronto. Ou eu posso entregar primeiro o mapa e localização. O cliente valida. Traçar rotas. O cliente valida. Mostrar rotas alternativas. O cliente valida. Entendendo que a cada entrega que eu faço, eu entrego o valor para ele, entrego algo que vai fazer parte do valor final. Certo? Mas por que eu não entrego tudo de uma vez? Vocês fazem ideia? Por que eu não deixo para entregar só quando está redondinho, pronto, no final? Errar pequeno, foco, ajuste, tem a ver com esses dois aqui, né, gente? Ó, mudança nos requisitos são bem-vindas, mesmo que seja tardio, e processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. Gente, teve uma mudança. Às vezes aquela mudança causa um super impacto positivo. Nossa, isso aqui que a gente estava precisando para ajustar. Se eu deixasse para falar só lá no final, não dá mais tempo de arrumar. Então, a ideia é a gente ter tempo de arrumar. Alguém falou de errar, errar rápido, corrigir rápido. Se eu dividir em pedacinhos, eu entreguei. Ele falou assim, isso aqui está fora do que eu tinha pedido. Eu já arrumo esse pedacinho. Se eu deixar para o final, sabe, alguém já deve ter feito isso, eu já passei por isso. Vocês já fizeram prova? Que o primeiro cálculo da prova amarra com o segundo, com o terceiro, chega na última questão, se você errou a primeira, você errou todas. Eu falo isso porque eu tenho um trauma da faculdade, que eu tirei 2, porque eu errei o primeiro cálculo. E aí eu fui fazendo todos os outros cálculos em cima desse número errado. Se eu tivesse certeza que o primeiro cálculo, o professor não precisava nem falar assim, Débora, só falava assim, Débora, esse primeiro cálculo está errado, vai lá e refaz. Eu não tinha errado a prova toda, concorda? Entregou um pedacinho, corrigiu. Entregou outro pedacinho, corrigiu. Entregou outro pedacinho, corrigiu. A gente já tendo feedback ao longo de todo o processo. Tá? A agilidade pensa assim. Terceiro, entregar frequentemente software funcionando, de poucas semanas e poucos meses, com frequência, a menor escala de tempo. Isso que eu acabei de falar. Vamos fragmentar esse tempo. Se eu tenho 6 meses de projeto, eu vou fragmentar isso em ciclos. Esses ciclos, depois a gente vai falar mais para frente, são de 2 a 4 semanas, que é o Scrum que a gente vai falar. Que vocês já estão trabalhando com ele dentro das dailies, tá? Pessoas de negócio e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Olha lá, Thay, que você estava falando de gestão de projeto. As pessoas estão juntas. Não importa se ela é um líder, se ela é um desenvolvedor, não importa. Todo mundo, diariamente, conjuntamente, vai trabalhar. As dailies de vocês, gente. Todos os dias vocês se encontram, alinham. Ali dentro da daily, alguém é mais do que alguém? A voz de um é maior do que a voz do outro na decisão? Não. Vocês compartilham as decisões, tá? Construção de projeto em torno de indivíduos motivados. Ambiente, suporte, trabalho. Eu tenho que gostar e entender por que eu estou ali. Se eu estou dentro de um projeto e não faço ideia do meu papel, que a gente falou lá atrás, eu não consigo nem entender o propósito.
Sabe aquela festa que você é convidado e você se sente deslocado porque você não conhece ninguém? É isso, gente. É ser chamado para uma festa que você não entende o que está fazendo ali. O projeto você tem que saber minimamente para onde ele vai e qual o seu papel dentro dele. Quando você sabe que o seu papel lá na frente vai ter tal resultado, você olha o projeto pronto e fala, esse pedacinho eu estava presente, fui eu que fiz parte. Você se sente representado, isso motiva, tá? A gente não está falando só de coisas financeiras, né? As pessoas têm muita a coisa de associar com a parte financeira. É importante? Todo mundo tem boleto. Mas a gente está falando de reconhecimento, tá? E de motivação intrínseca, que a gente fala, né? Da pessoa. A pessoa saber para onde vão as coisas. Método mais eficiente e eficaz de transmitir informação para e entre uma equipe é através de conversa face a face. É o que vocês fazem na daily. Vocês chegam ali, ó, e vão organizar. Vocês concordam que 15 minutos juntos, às vezes, vale mais do que 1 hora trocando mensagem no WhatsApp? Porque, às vezes, você manda mensagem, a pessoa não pode responder na hora. Ela vai responder 15 minutos depois, já se perdeu a conversa. Você vai lá, todo mundo se alinha, comunicou, 15 minutos, tá tudo resolvido. Tá tudo alinhado. A gente já sabe para onde a gente vai. A gente já sabe o que tem para fazer. Software funcionando na medida primária, quer dizer, o mais básico de progresso. Entregar o meu produto funcionando é o mínimo que eu tenho que pensar. Eu não posso chegar e falar assim, olha, tá bonito, mas ainda não tá funcionando. Esquece, gente. Nenhum cliente vai querer isso, tá? Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Então, os patrocinadores, desenvolvedores, usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. O que significa isso? Gente, a sustentabilidade que a gente está falando aqui é de conseguir ser constante nas entregas. Se eu sobrecarrego a minha equipe, todo mundo vai ficar doente, não vai dar certo, a gente vai ter problema de desvio de rota, a gente não consegue sustentar cenário de guerra. Não dá. Não dá para a equipe ficar apagando fogo todos os dias, tendo que resolver problema o tempo todo. Uma hora a equipe vai quebrar. Ou ele vai para uma outra empresa porque ele cansa, ou ele fica doente, ou ele começa a entregar com erro, porque pessoas cansadas e desmotivadas erram. Então, a gente tem que pensar em processos que sejam constantemente entregues com valor. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Então, eu tenho que pensar, gente, isso já deixo para vocês sempre. Se a entrega de vocês é desse tamanho, ou se ela é gigante, sempre pense em excelência técnica. Entregar com maior qualidade possível. Porque esse pedacinho que você está entregando, ele é um pedacinho que vai agregar com outro, até chegar no final. Se você fizer mal feito agora, ou mais ou menos agora, você vai carregar esse mais ou menos para o resto da vida. E o trabalho que dá para fazer mal feito é o trabalho que vai dar para fazer bem feito. Então, vamos fazer bem feito de uma vez. Simplicidade. Maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. O que isso quer dizer, gente? A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado. Gente, tem um monte de trabalho que a gente faz à toa. A gente começar a tirar coisas do meio do caminho e fazer o simples, entregar valor é o que precisa. Às vezes a gente fica perdendo tempo com coisa que não precisa. Então a gente tem que ter esse olhar também. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de equipes auto-organizáveis. O que é uma equipe auto-organizável? Eu vi vocês indo para salinhas. Eu estava aqui na sala principal, vocês indo. Vocês só falavam, vamos para a sala tal, vocês se resolveram sozinhos lá, concorda? Vocês estão tocando o projeto, vocês são autossuficientes. Ninguém entrou lá e ficou conduzindo vocês. E é isso que é a premissa da agilidade. Intervalos regulares, a equipe reflete sobre como se tornar mais eficaz, então refine e ajusta seu comportamento de acordo. Então, assim, de tempos em tempos, a gente vai refinando a forma de trabalhar. A Daily ajuda nisso. O final de uma sprint, que é um ciclo maior, vocês vão fazer como se fosse uma super daily, que é a revisão que a gente fala, que é a review. Vocês também vão ver pontos de ajuste. Então, se vocês o tempo todo refletirem, verem pontos de melhoria, vocês vão aprimorando. Vai chegar uma hora que é tão automático, que vocês já estão tão integrados, que vocês já conhecem tanto, que vocês já, olha, vamos fazer de outro jeito, não precisa nem dos 15 minutos para pensar. Vocês vão ter uma comunicação bem efetiva.